Não existe nada que aconteceu, acontece ou acontecerá no cenário político mundial que não esteja antes em algum livro. E como bem escreveu o autor de um livro, o livro da Revelação, chamado Apocalipse, felizes, bem-aventurados são os que leem, ouvem e guardam as palavras escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. No que tange a informação, há uma enorme diferença entre ler o conteúdo de um livro e o de receber pronto aquilo que tem sido nos dias atuais chamado de notícias. News, do inglês, que traduzido significa novidades, que para aqueles que leem sabem que de novidades não há nada. De fato, só serão novidades para aqueles que não leem. Desde que foi difundida a imprensa no século XVI, surgiram inúmeras possibilidades e muitas mudanças reais aconteceram. A produção de material informativo anterior a este processo era lenta e de pouco alcance. Os livros antes da difusão da imprensa eram escritos à mão por escribas, monges e seus alunos, e cada unidade demorava meses para ser preparado e ficar pronto, tendo seu preço elevadíssimo. E assim era algo quase inacessível para a maioria das pessoas que não possuíam condições financeiras suficientes para adquirir. Possuir livros era algo para pessoas consideradas de alta classe, influência e poder, como por exemplo os clérigos religiosos. Por essas e outras, nós podemos concluir sem dúvida alguma que o valor que as pessoas davam aos livros era grandioso demais, ao ponto de não conseguirmos calcular esse valor. Se compararmos o valor dado aos livros pela geração atual com as gerações anteriores à difusão da imprensa, é uma distância abissal. Com a imprensa, passou-se a produzir em massa, tornou-se possível atingir as massas e os preços baratearam muito, o que é muito positivo, pois tornou acessível àqueles que não tinham acesso às informações. A definição da palavra informação é o resultado do processamento e organização de dados. Uma prática ou uma construção que se desenvolve num contexto social, o sujeito dessa prática é quem produz conhecimento e está inserido numa determinada realidade social que assim, consequentemente, é influenciado pela mesma. Dessa forma, o processo informacional é inacabado, constantemente reconstruído pelo sujeito do conhecimento. O termo imprensa deriva da prensa móvel, que é o processo gráfico aperfeiçoado por Johannes Gutenberg, um processo utilizado para imprimir jornais, então os únicos veículos jornalísticos existentes. Do século XX em diante, os jornais também passaram a ser difundidos no rádio e na televisão, e com a internet surgiram também os jornais online. Produzir informação em massa, como mencionado, é algo bom. Mas também, como mencionado, existe um sujeito do conhecimento por trás de toda a informação. Tudo se concentra aqui, nesse ponto. Quem é o sujeito do conhecimento por trás da informação? Este sujeito do conhecimento é imparcial simplesmente apresentando os fatos? Ainda podemos propor outras questões como: quais são suas crenças?
em que meio ele vive, por quem ele é influenciado, quem o financia se houver esta possibilidade? Tendo a resposta dessas simples questões, de muitas outras que poderíamos propor, já se sabe que tipo de informação será produzida por este sujeito do conhecimento. A mídia, como o próprio nome diz, é o que está no meio, no centro, interconectando classes, grupos, regiões e famílias na visão simultânea de um conjunto de informações disponíveis uniformemente a todos. Ela é, por excelência, o lugar comum, a fonte das premissas geralmente aceitas numa comunidade humana como garantias de verossimilhança e razoabilidade, bases de toda argumentação e crença. Desfruta assim de uma autoridade mais ampla e avassaladora do que qualquer casta sacerdotal jamais dispôs no passado, em qualquer lugar do planeta. Até aproximadamente os anos 1970, alguma idoneidade no exercício dessa função suprema ainda era garantida nas democracias, pela variedade ideológica das publicações que livremente concorriam no mercado. Desde então, a concentração das empresas em poucas mãos, aliada à progressiva padronização das mentes dos jornalistas por intermédio do ensino universitário que as forma, reduziu a mídia a instrumento de governo e força uniformizadora da alma popular, sem que ela nada perdesse do prestígio residual adquirido em épocas de maior diversidade e franqueza. A uniformidade cria uma impressão de consenso. Daniel Granfield afirmou que a grande mídia é hoje a maior ameaça à integridade do processo político. Ela tornou-se, isto sim, uma ameaça à inteligência, à civilização, a toda a espécie humana. Na edição de fevereiro de 1971 de uma revista russa com base em Moscou, International Affair, publicou-se um artigo intitulado Ways and Means of Us Ideological Expansion, Meios e Maneiras de Expansão Ideológica Americana, onde se explicava o significado dessas operações. As operações psicopolíticas se subdividem em operações estratégicas psicopolíticas, que enfocam a propaganda em pequenos grupos de pessoas, como acadêmicos ou peritos capazes de influenciar a opinião pública, e operações táticas psicopolíticas, que elaboram propaganda para as massas, através dos meios de comunicação, por exemplo, periódicos, rádio, televisão, livros de texto, material educacional, arte, entretenimento e etc. Ambas as formas de propaganda são utilizadas para manipular a opinião pública e obter objetivos de política externa em um período dado. Assim escreve um grupo de peritos em um panfleto intitulado A Arte e a Ciência das Operações Psicológicas, Casos Práticos de Aplicação Militar, volume 1, publicado em 1976 por Headquarters Department do Exército Estadunidense. Existe também um livro de 1958 de Cleon Skousen, que era um antigo agente do FBI. O nome do livro é O Comunista Nu, e neste livro se delineou exposta uma agenda documentando 45 metas comunistas. A partir de 1958, as metas número 20 e 21 são a infiltração
na imprensa e a tomada do controle de lugares considerados importantes no rádio, na TV e no cinema. Será que tais metas dessa agenda se perpetuaram? Para Ron Richardson, ex-senador do estado da Califórnia, é óbvio que se você estiver a fim de subverter um país, você precisa controlar as suas notícias. Você precisa controlar a opinião pública. Eles vão aos locais que de influência, ou melhor, onde eles podem ter poder. Eles entraram e se infiltraram nesses grandes setores onde eles podem direcionar no rumo onde eles quiserem. Para a repórter Janet Folger, um monte de gente já vem dizendo que a mídia é tendenciosa e realmente um monte de gente já se deu conta disso, ao ponto de o próprio Washington Post declarar que apoiava a candidatura do presidente Barack Obama e ainda dizia: e daí? Aí não é mais uma tendência. Eles saíram do simples viés político para o ativismo. Para o editor Cliff Kincaid, quando você investiga esse e daí, você verifica que os preconceitos e as opiniões dos repórteres é que são a notícia. Eles decidem se você tem o direito de saber. Gerações de jornalistas foram treinados para interpretar os acontecimentos e as notícias, não para relatar os fatos, mas sim interpretar a notícia. Temos visto uma mudança em massa das antigas reportagens objetivas aos chamados relatórios interpretativos ou jornalismo de advocacia. Isso é advogar por uma causa. Para o escritor Jim Simpson, eles não lidam com fatos, porque os fatos já não são úteis para eles. Eles têm muitos poucos fatos ao seu favor. Era um objetivo principal controlar não apenas as notícias impressas, mas a mídia televisiva em Hollywood. Joseph Stalin foi quem mesmo disse: se eu pudesse controlar Hollywood, eu poderia controlar o mundo. Existem 3 grandes regras na prática da influência sobre a conduta. Primeiro, o engano cuidadosamente elaborado deve conter algo de verdade. Segundo, deve ser suficientemente arrevesado para fazer impossível achar provas e fatos tangíveis. Isto se pode conseguir ocultando informação-chave ao público. A parte que se decidiu evitar oculta a informação-chave que poderia fazer que a opinião pública se opusesse aos planos do Conselho. Na operação psicopolítica do Plano Marshall, Kennan apoiava o plano e Lippmann estava contra. A parte do Kennan ganhou, mas anos depois, em suas memórias, este diria que, em retrospectiva, Lippmann estava certo. Escreve Dale Kager, um escritor da revista John Hopkins Magazine, que cobre temas de humanidades, política internacional. E terceiro, o uso do engano não deveria desacreditar uma fonte que pode ter um valor potencial no futuro, o que significa que os meios, em grande medida, propriedade de empresas, devem jogar a carta da credibilidade. Com a ajuda dos meios de comunicação, por exemplo, as elites de todo o mundo já foram persuadidas de que o ressurgir do nacionalismo, o crescimento dos fundamentalismos e a intolerância religiosa são uma ameaça global. A mídia já não é o que deveria ser e para o que foi criada, ou seja, um instrumento de difusão de informações, mas tornou-se um instrumento de manipulação social. Os meios de difusão tornaram-se meios de ocultação numa escala tal que já não há nenhum exagero em dizer que a mídia popular tem hoje por missão principal ou única tornar a verdade inverossímil ou inalcançável. Qualquer pessoa que tem os jornais e a TV como sua fonte principal
principal de informações está excluída da possibilidade de julgar razoavelmente a veracidade e a importância relativa das notícias. A grande mídia em massa tem se esquivado da obrigação elementar de investigar e informar, preferindo um jogo de cena destinado a inibir, mediante a ameaça velada da humilhação e do ridículo, todas as perguntas politicamente indesejadas. A bem disciplinada uniformidade desse comportamento não pode ser explicada por nenhuma convergência acidental de preconceitos, sem nenhuma exceção visível. Tanto as empresas quanto os repórteres, redatores e editores definitivamente tomaram posição e mostraram colocar os interesses de suas facções políticas prediletas acima do dever jornalístico de investigar, de informar e, sobretudo, de ouvir os dois lados. Vozes divergentes, pouquíssimas e débeis, não puderam ser caladas de todo, mas manifestando-se exclusivamente nas sessões de opinião ou em blogs, acabaram por tornar-se inaudíveis sob a monstruosa orquestração de desconversas, piadinhas cínicas e rotulações pejorativas nas páginas noticiosas. Segue agora trechos do livro A Verdadeira História do Clube Bilderberg, de Daniel Estulin. Os meios de comunicação há muito que formam parte do mundo das elites. A imprensa livre é um mito, porque é propriedade dos poderosos. Só quando for propriedade de muitos cidadãos anônimos será possível a existência de uma imprensa realmente livre, apoiada em nosso direito a saber. Esta é outra questão oculta. Pacto de silêncio, ativa ou passivamente. Os periódicos importantes, as rádios nacionais e as cadeias de TV se negam a cobrir o tema e não se atrevem a falar dele. Essa é a principal justificação da existência de uma imprensa livre, apesar de todas as suas imperfeições manifestas. Essa é precisamente a razão pela qual ditadores, oligarcas, juntas militares, imperadores e tiranos ao longo da história procuraram censurar o debate e sufocar a livre disseminação de opiniões e informação. Nosso trabalho é dar às pessoas não o que elas querem, a não ser o que nós decidimos que devem ter. Isso foi dito pelo Richard Salant, ex-presidente da CBS News. Um dos segredos melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencentes ao Clube Bilderberg, como o Council on Foreign Relations, OTAN, Clube de Roma, Comissão Trilateral, maçons, Skull and Bones, Mesa Redonda, Sociedade Milner e a Sociedade Jesuíta Aristotélica controlam o fluxo de informação no mundo e determinam o que vemos na televisão, ouvimos no rádio e lemos nos periódicos, revistas, livros e internet. Ser testemunha da conferência anual do Grupo Bilderberg é entender como os senhores do mundo se reúnem em segredo e conspiram com a convivência dos meios de comunicação. O Clube Bilderberg também representa a elite dos meios de comunicação de ambos os lados do Atlântico. Os empresários desses meios assistem às reuniões prometendo de antemão que nunca e sob nenhuma condição falarão do clube. Os editores se fazem responsáveis por qualquer notícia relacionada com ele em seus meios de comunicação, e desta maneira os membros do Clube Bilderberg garantem silêncio total e absoluto e uma identidade invisível tanto nos Estados Unidos como na Europa. New York Times, Washington Post, seus diretores são membros do clube. A implicação dos Rockefeller nos meios de comunicação é múltipla.
Assim se asseguram de que os meios de desinformação de massas nunca falem de seus planos para dominar um futuro governo mundial. Os meios sempre decidem quais são os temas que vão estar na atualidade num determinado país. Por exemplo, às vezes põem em primeiro plano o tema da pobreza e outras vezes fazem-no desaparecer. O mesmo sobre a poluição, os problemas demográficos, a paz ou o que quer que seja. Com todo o seu dinheiro, os Rockefeller conseguiram o controle dos meios de comunicação. A opinião pública já não é um problema para eles. Com o controle da opinião pública, por sua vez, conseguiram as rédeas da política. Controlando a política, tem a seus pés a nação inteira. Durante quase 40 anos, segundo David Rockefeller, o Washington Post, o New York Times, o Time Magazine e outros prestigiosos meios corporativos foram a nossos encontros, respeitando sua promessa de discrição. Seria impossível para nós desenvolver um plano para o mundo se tivéssemos estado submetidos à luz da opinião pública. Durante todos esses anos, acrescentou, mas graças a isso agora o mundo é mais sofisticado e está mais preparado para um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual, junto com os principais banqueiros, é preferível às ânsias de autodeterminação nacional dos séculos passados. Alguns dos jornalistas convidados às reuniões do clube são Juan Luis Cebrián, do grupo Prisa, que é um participante habitual, Arthur Sulzberger, editor do New York Times e membro do CFR, Peter Jennings, apresentador e editor do programa da ABC, World News Tonight, e Thomas L. Friedman, colunista do New York Times, ganhador do prêmio Pulitzer e membro do CFR da Comissão Trilateral. O Clube Bilderberg usa os principais grupos de comunicação para criar uma opinião que respalde seus objetivos. Assim difunde as notícias que influenciam tanto no mundo político como no cidadão. A indústria dos meios de comunicação totalmente controlada difunde a propaganda. Em sua edição de agosto e setembro de 1993, a prestigiosa revista holandesa Exposure publicou um artigo sobre o férreo controle existente sobre certo tipo de informação que estabelecem as 13 mais prestigiosas cadeias de televisão dos Estados Unidos, a NBC, a CBS e a ABC. As três surgiram a partir da RCA, o que quer dizer que a política social decidida pelo Tavistock parte da ideia de que as massas podem ser manipuladas. Estas organizações e instituições que, teoricamente, competem umas com as outras e que têm uma independência, que asseguram que os americanos recebam informações não enviesadas, estão na realidade ligadas através de incontáveis empresas e entidades financeiras. Trata-se de um emaranhado quase impossível de desenredar. O que aconteceria se o povo americano soubesse que as três televisões mais importantes do país transmitem uma lavagem cerebral desenhada pelo Instituto Tavistock de Relações Humanas e irradiado pelo MI6, o Instituto de Inteligência mais sofisticado do mundo? O artigo da revista Exposure se apoia no trabalho de Eustace Mullins, tenaz investigador do que se veio a chamar Nova Ordem Mundial. A NBC é propriedade da General Electric, uma das maiores corporações do mundo, com uma longa história de atividade antissindical.
A General Electric é, por sua vez, um dos mais importantes doadores de recursos ao Partido Republicano e tem imensos interesses financeiros na indústria armamentista e nuclear. O ex-diretor-geral da empresa, Jack Welch, foi um dos principais impulsores do traslado das plantas americanas a países de baixo custo como a China e o México. A NBC é uma empresa subsidiária da RCA, um conglomerado de empresas de comunicação. No comitê diretor da RCA se acha Thurlow Bradshaw, presidente do Atlantic Richfield e membro da OTAN, do World Wildlife Fund, do Clube de Roma, do Instituto Aspen de Estudos Humanísticos e do CFR. Bradshaw é também presidente da NBC. A função mais importante da RCA é o serviço que proporciona a inteligência britânica. É importante saber que a direção da RCA está composta por importantes personalidades do poder anglo-americano que pertencem a outras organizações como a OTAN, o Clube de Roma, o CFR, a Comissão Trilateral, a Maçonaria, a Mesa Redonda, o Clube Bilderberg, etc. Cabe destacar que David Sarnoff foi a Londres ao mesmo tempo que Sir William Stephenson se trasladava ao edifício da RCA de Nova Cork. Entre os diretores da NBC, nomeados no artigo Exposure da Mullins, estavam John Brademas, CFR, Clube Bilderberg, que é um participante, um diretor da Fundação Rockefeller, Peter G. Peterson, que também é do CFR, ex-executivo do Kuhn Loeb, que é dos Rothschild, e ex-secretário do Comércio do EEUU. Robert Cizik, diretor da RCA e do First City Bancorp, identificado em um comparecimento ante o Congresso do EEUU como banco pertencente ao Rothschild. Thomas O'Payne, presidente da Northrop Co., o grande empreiteiro do Ministério de Defesa americana e diretor do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, Donald Smiley, diretor de duas companhias Morgan, Metropolitan Life e US Steel, Thornton Bradshaw, diretor da RCA, diretor da Rockefeller Brothers Fund, Atlantic Richfield Oil e Instituto Aspen de Estudos Humanísticos, estes últimos dirigidos por um membro do clube, Robbie O. Anderson. Claramente, o comitê executivo da NBC tem uma considerável influência dos Rockefeller, Rothschild, Morgan, principal eixo e promotor do plano da nova ordem mundial. A ABC é propriedade da Disney Corporation, que fabrica produtos em países do terceiro mundo, pagando salários de miséria em condições de trabalho atrozes. Possui 152 canais de televisão. O Chase Manhattan Bank controla 6,7% da ABC, suficiente para exercer seu controle. Embora se trate de uma percentagem menor, é mais que o suficiente para censurar e pressionar sobre os conteúdos da cadeia. O Chase, através de seu departamento de crédito, controla 14% da CBS e 4,5% da RCA. Em vez de três cadeias de televisão chamadas BC, CBS e ABC, o que na realidade temos é a Rockefeller Broadcasting Company, o Rockefeller Broadcasting System e o Rockefeller Broadcasting Consortium. A CBS é propriedade do Viacom, tem 200 canais de televisão e 255 emissoras de rádio filiadas. Este enorme conglomerado de empresas de comunicação possui, entre outros, a MTV, Showtime, Nickelodeon, VH1, TNN, CMT, Paramount Pictures e Blockbuster Inc., 39 canais de televisão e 184 emissoras de rádio.
William Paley foi formado em técnicas de lavagem cerebral de massas pelo Instituto Tavistock na Inglaterra antes de conceder-se o mandato da CBS. A expansão financeira da terceira cadeia de televisão, a CBS, foi fiscalizada durante muito tempo pelo Brown Brothers Harriman e seu sócio sênior Prescott Bush, diretor da CBS. O comitê executivo da CBS incluiu o presidente William S. Paley, que faz parte do Comitê dos 300, Harold Brown, que faz parte do CFR, diretor executivo da Comissão Trilateral e ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos e do Exército do Ar. Michel C. Bergerac, presidente da Revlon e diretor do Manufacturers Hanover Bank, que é dos Rothschild. Newton DeMino, faz parte do CFR, diretor da corporação Rand e, entre outras, a Fundação Dishley, estreitamente vinculada ao Instituto Tavistock, especialistas em lavagem cerebral, e ao Clube Bilderberg. O último ex-presidente da CBS foi o Dr. Frank Stanton, que faz parte do CFR, que também é membro do Conselho de Administração da Fundação Rockefeller e da Instituição Carnegie. Convém saber que as famílias Rothschild e Rockefeller são as famílias líderes no férreo controle sobre as comunicações e respondem diretamente ante o Bilderberg. Segundo James Tucker, os Bilderberger estão convencidos de que a opinião pública sempre segue os passos dos indivíduos influentes. Os membros do grupo preferem trabalhar através de um número reduzido de pessoas de confiança e não através de grandes campanhas de publicidade. A Fox News Channel, uma das 5 grandes, é propriedade de Rupert Murdoch, proprietário de uma parte significativa dos principais meios de comunicação do mundo. Sua rede tem vínculos estreitos com o Partido Republicano e entre seus equilibrados e justos analistas encontram-se Newt Gingrich, ex-porta-voz do Partido Republicano Americano. É evidente que as 5 redes de meios de comunicação estão estreitamente relacionadas com o Bilderberg, o CFR e a Comissão Trilateral. Como se pode afirmar então que as 5 grandes televisões da América do Norte, de onde a maioria dos cidadãos obtém informação, são independentes? Finalizamos esta parte do estudo com um conselho de um livro, do livro chinês Os 36 Estratagemas. Todo fenômeno é no começo um germe, depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo, eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem a visão curta, espera que o problema se torne evidente para só então atacá-lo.